A paz do Senhor, meus irmãos, seja muito bem-vindo ao Papo com Deus. Eu sou o Max e nosso intuito hoje é guiar você por esse novo estudo. Pode uma nação nascer em um só dia? Nós vamos falar sobre isso, vamos entender o que isso quer dizer, vamos entender o cumprimento da profecia de Isaías 66, se ela se cumpriu ou não, e vamos entender o que as correntes teológicas pensam a esse respeito. Fica com a gente que esse estudo tá maneiro, tá bom? Aqui do meu lado está o meu parceiro Wilber do Rio de Janeiro. A paz de Cristo, irmão. Sejam todos bem-vindos ao Papo com Deus. Se você está chegando agora no canal, se inscreva, por favor. Deixa seu like, comenta que esse estudo vai estar muito legal e a gente vai entender que nação é essa que nasce um só dia e que dia é esse. Amém, amém. Ó, aqui embaixo mesmo, eu vou deixar fixado agora os nossos estudos, ó. Curso lá no nosso site com certificado, tudo 100% gratuito, tá? Isso aqui não é pegadinha, não. Os nossos trabalhos são 100% gratuito, porque a nossa missão, nosso intuito é edificar o corpo de Cristo, amém? Nós estamos aqui para edificar a igreja do Senhor, para servir a igreja do Senhor. O Papo com Deus é um movimento evangelístico, ok? Nós não somos uma igreja, somos um movimento evangelístico e de edificação do corpo de Cristo. Então, eu vou deixar fixado aqui, se você não conhece nosso trabalho ainda, papocomdeus.com.br, você pode ir lá, se inscrever, fazer os cursos gratuitos, e lá tem mais de 100 e-books, eu vou até clicar aqui, ó, mais de 100 e-books, vai ficar passando aí, ó, mais de 100 e-books gratuitos, pega lá, ó, papocomdeus.com.br/estudos, amém? Vamos lá, a gente tem feito uma série de estudos aqui, e também vai virar tema lá de estudo também no nosso site, referente do adultério de Jerusalém, a prostituição de Jerusalém, nós estamos falando como uma cidade, tá? Toda cidade tem um povo e todo povo tem uma cidade. Então nós falamos de Jerusalém, fizemos 4 vídeos dessa série falando sobre o adultério de Jerusalém, sobre qual Jerusalém que está as promessas, a Jerusalém que você vê no Oriente Médio, ou a Jerusalém que é a celestial, que Paulo fala lá em Gálatas 4. Você vai saber se Deus tem uma promessa, o povo santo de Deus, por exemplo, é o povo que está lá no Oriente Médio, o povo judeu, né, ainda descendente da tribo de Judá, se é que ainda dá pra gente falar de descendência, ok? Nós mostramos em alguns vídeos nossos que a descendência não está na carne, não está no sangue, que as promessas estão no Espírito. As promessas estavam sobre Abraão e o seu descendente, como Paulo fala, tá? Não é descendentes, como falando de muitos, mas descendente, que é Cristo. Todas as promessas estão em Cristo, se cumprem em Cristo e fora de Cristo não há cumprimento dessas promessas. E hoje nós vamos falar também sobre pode uma nação nascer em apenas um só dia? Estou fazendo esse contexto, essa introdução grande, para explicar para vocês que eu aprendi isso no meu seminário de teologia, pelo menos, eu fiz 3 seminários de teologia, pelo menos 2 deles eu aprendi isso, que a Israel tendo se tornado nação em 1948, se eu não me engano é 17 de maio, deixa eu dar uma olhada aqui, não lembro agora, não lembro bem de cabeça, mas eu acho que é, 14 de maio de 1948. Eu vou até compartilhar para vocês, irmãos, que é esse aqui, ó, esse e-book aqui, que vocês vão estar recebendo desse estudo, tá bom? Então eu fiz, como a gente sempre faz, um trabalho, né, de esmero e dedicação, então tem esse e-book aqui para vocês poderem baixar, nós vamos deixar na descrição desse vídeo aqui também, tá? Ele tem 3 slides, ele é pequenininho, por isso a gente quer fazer um estudo aqui um pouco mais rápido com vocês para edificar a vida de vocês. Então o que a gente aprende? Que lá em 1948, quando Israel se torna uma nação, ela está fazendo cumprimento dessa passagem que eu quero ler agora na Bíblia, na nossa Bíblia com vocês, tá? Deixa eu pegar aqui minha Bíblia. Tá aqui, Oliver Tree. Olha só, Isaías 66, eu vou ler o 7, o 8 e o 9, tá bom? Mas a profecia estaria sobre o 8. Isaías 66, o que Deus está falando? Ele fala da exclusão dos judeus da Nova Jerusalém, aqueles que praticam a falsa religião. Pode ver, o título, deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês de novo. O título está mostrando aqui, ó, excluídos da Nova Jerusalém, os que praticam falsa religião. Então, o que Deus está falando ao profeta? Está exortando, dizendo assim, olha só, vocês pecaram, vocês praticaram idolatria, vocês amaram outros deuses, vocês queimaram incenso para outros deuses. Dá uma lida nesse capítulo, pelo menos do verso 1 até o verso 9. Você vai ver que Deus fala, eu vou tirar vocês da Nova Jerusalém. Quem é a Nova Jerusalém? É aquela que desce do céu em Apocalipse 21. Então você vai perceber bem isso, tá bom? Então deixa eu ler aqui para você para dar todo o contexto desse estudo. Verso 7. Antes que estivesse de dores de parto, deu à luz. Antes que lhe viesse as dores, nasceu-lhe um menino. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Por acaso pode nascer uma terra em um só dia? E umas traduções vão estar. Pode nascer uma nação em apenas um só dia? Olha, e ele continua. Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viesse as dores, deu luz aos seus filhos.
Acaso farei eu abrir a madre e não farei nascer? Diz o Senhor. Acaso eu faço nascer e fecharei a madre? Diz o teu Deus. Olha só o que Deus está falando. Pode uma nação nascer apenas em um só dia? Aí as pessoas pegam esse contexto, vai lá para a parábola da figueira de Mateus 24, sermão escatológico de Jesus, quando ele está mostrando a respeito do fim e de todas as dores de parto, e aí ele fala assim, olha, não acontecerá todas essas coisas antes que venha o filho do homem. Aí Jesus fala assim, olha, vocês querem saber quando o tempo está próximo? Olha para a figueira. Aí tem a parábola da figueira, olhai para a figueira, quando seus ramos brotam, né? E ela já começa a esverdecer, eu não lembro a palavra certa, mas ela começa a frutificar. Então vocês sabem que o verão está próximo. Se vocês sabem perceber quando o verão está próximo, quanto mais no fim dos tempos. Aí as pessoas falam, olha só, Israel nasceu novamente, ou seja, ela brotou novamente em 1948, quando ela se tornou nação, 14 de maio de 1948. Então esta profecia se cumpriu. E nós já estamos na última geração, porque Jesus fala em Mateus 24, ele fala assim, ó, não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Então ele fala, nós estamos na geração do fim, essa é a geração do fim. Aí vou passar para o Wilber agora fazer um contexto, vai voltar para mim, eu quero falar ainda sobre as dores de parto do filho varão, e aí eu vou mostrar para vocês qual é o tempo de uma geração, ok? E aí nós vamos dialogar um pouco sobre isso para a gente poder entender porque essa profecia não se cumpriu ainda. Vamos lá, Hilber? Beleza. Sem contar que as pessoas fazem a conexão com esse verso, eu vejo de uma forma equivocada. Porque não liga com Mateus 24, mas vai ligar com Apocalipse 21, porque tanto Isaías 65 como 66 vai estar falando de novos céus e nova terra. E João, lá em Apocalipse 21, o que ele vê? Ele vê novos céus e nova terra. Então, a conexão com esse verso é justamente com esse novos céus e nova terra. Então, essa nação ela tem que estar ligada, que essa nação que vai nascer em sua dia tem que estar ligado com o que o João viu, de novos céus e nova terra. Muitas pessoas pegam um pai da igreja, né, para falar que ele está falando de uma Jerusalém terrena, embelezada, mas quando você vai para esse texto, você vê que ele não está se referindo a uma Jerusalém terrena. Ele vai falar, né, que, como diz os profetas, uma Jerusalém alargada, embelezada. Se você vê alargado, liga com o quê? Com alargue-se Jafé. Embelezado por quê? Porque a Jerusalém já se preparou para um casamento, então ela está embelezada. Então esse texto que esse pai da igreja usa, ele não se refere a uma Jerusalém terrena, mas a Jerusalém celestial, a esposa do Cordeiro. Tanto é que ele vai ligar com novos céus e nova terra também nesse contexto. Então o texto de Isaías, o 65, tanto 65 como 66, está falando desse contexto, de novos céus e nova terra, que está ligado com o tabernáculo de Cristo, ou seja, o milênio. Sim. Olha só, em Isaías 7 ele ainda fala assim, antes que estivesse de parto, deu à luz, antes que viesse as dores de parto, deu à luz. Então aquela mulher ali de Apocalipse 12, por exemplo, você vai ver uma mulher, né, ela tá grávida, e ela tá com, o Wilber fez um estudo maravilhoso, como é que é o nome do estudo, Wilber? É Apocalipse 12, a mulher vestida de sol. A mulher vestida de sol. Nós vemos ali como a igreja, né? Ele é um símbolo da igreja. A mulher é o símbolo da igreja. E quando ela dá à luz, né? O seu filho é arrebatado até Deus, o trono de Deus. E aí a gente percebe que ela não teve dores de partos, né? Ela teve o filho antes das dores de parto, ou seja, Cristo subiu antes da grande tribulação. As dores de parto que começaram depois que Cristo ascendeu aos céus, e ela vem intensificando até os dias de hoje. Então a gente percebe que as dores de parto vêm aumentando, né? Até a chegada da grande tribulação. Então aqui tem esse cumprimento bacana aqui de Isaías 7, Isaías 66, verso 7, com Apocalipse 12 que o Wilber fez. Então, irmãos, assim, as pessoas pegam e falam assim, ó, 1948, aí você tem que colocar uma geração geralmente é 70 ou 80 anos, aí se cumpriu a profecia. Nós não cremos assim, nós vamos explicar por quê. Até porque, irmãos, nós fizemos um estudo mostrando que a Jerusalém terrestre está debaixo de maldição, ela é a grande prostituta do Apocalipse, ela é a grande Babilônia do Apocalipse, ok? Que ela encanta, né, enfeitiça todos os moradores da terra, e o povo judeu que está lá não é um povo que se arrependeu, não é um povo que, tipo, voltou atrás, fez metanoia, mudou o seu pensamento, né, passou a acreditar no Messias e mudou os seus comportamentos. Não, nós não cremos assim, eles também não. Então, essa questão da parábola da figueira, ela vai mostrar que não passará essa geração sem que isso aconteça. Então, a geração de Noé, por exemplo, Adão até Noé, nós temos uma contagem de 800 a 900 anos. A gente sabe que as pessoas viviam 800 a 900 anos. Hoje, né, se a gente perguntar para um teólogo qual o tempo de uma geração, ele vai te falar de 30 a 40 anos. Não passa disso. A geração é até você ter novos filhos, por exemplo, os seus filhos chegar à maturidade, que seria
eu não sei se o bar mitzvah é alguma coisa em torno de 12 a 14 anos. Eu acredito que o menino é 14 anos, que ele pode já ler a Torá e tal. Então, assim, esse é o tempo, né? Que o cara casa ali com 20 e poucos anos, mais 10 ou 14 anos para ele ter um filho. Por isso que um teólogo mais centrado, ele vai colocar que uma geração é de 30 a 40 anos. Mas tem algumas pessoas que colocam 70 anos e eu vou te mostrar por quê. Então, a geração de Noé vivia de 800 a 900 anos, mas não é o tempo de vivência, é o tempo que a outra geração já está nascendo, né? Que ela já começou a viver. No tempo de Abraão, nós estamos falando de cerca de 150 a 170 anos, o tempo que Abraão viveu ali. Em Salmo 90:10, olha só o que Moisés fala lá. Os dias da vossa vida sobem a 70 anos, ou havendo muito vigor, a 80. E nesse caso, o melhor deles é só canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Está lá em Salmo 90:10. Então, assim, para os nossos dias, 70 anos seria a geração mais correta. Talvez para nós hoje, o tempo mais correto seria 40 anos, e eu vou explicar por quê. Então, a profecia que Jesus está se referindo lá em Mateus 24, ela teve um duplo cumprimento. Ela se cumpriu no tempo de Cristo e ela volta a se cumprir, porque os discípulos falaram assim, olha, Jesus tinha acabado de falar sobre a destruição do templo. Eu digo para vocês que desse templo aqui não vai restar pedra sobre pedra. E os discípulos ficaram quietinhos, só que quando eles chegam lá no Monte das Oliveiras, e eles estão ali acendendo a fogueira e tal, os discípulos chegam para interpelar o mestre. Mestre, por que o senhor falou aquilo, o templo tão lindo ali que Herodes embelezou e tal? Aí Jesus fala assim para mim, quando sucederá estas coisas e quando será os dias do fim? Então Jesus prenuncia a destruição do templo em 70 depois de Cristo e também fala o tempo do fim. Agora vamos pensar que Jesus tinha 33 anos de idade. Jerusalém foi destruída 70 depois de Cristo, ok? Então, assim, 33 anos mais 40 anos seria 73 anos, ok? Jesus falou que não passaria aquela geração sem que aquilo ocorresse. Então, teria que ocorrer antes dos 70 anos. E foi destruído em 70 depois de Cristo. 33 mais 40, 73, ok? 33 é a idade de Cristo, mais 40 anos para frente. 40 é um tempo profético. Anota aí que eu vou te mostrar as profecias dos 40 anos. 33 anos de Cristo, mais 40 anos, 73. E o templo foi destruído 70 antes de Cristo. Lembra que também no Apocalipse está falando assim, se aqueles dias não fosse abreviado, nem os escolhidos se salvariam? A mesma coisa vai acontecer no fim dos tempos. Deus tem um tempo determinado, mas o Senhor vai antecipar esse tempo, porque senão até os escolhidos se perderiam. Então eu acredito que 70 anos seria uma pessoa que apelaria, né, para as escrituras. Eu colocaria 40 anos. Então vamos fazer a conta? 1948, quando Israel se tornou nação, mais 40 anos, dá 1988, certo, Igor? 1948 mais 40 anos, 1988. Já caducou essa profecia. Aprendemos errado. Ah, não, Max, mas é 70 anos. Então, 1948 mais 70, dá 2018. Já caducou também, né? Já estamos em 2021 indo para 2022. Aí eu peguei um irmão essa semana que falou, não, irmão, a geração tem que ser 80 anos, porque Moisés escreveu no Salmo 90:10 que havendo bastante vigor físico, e olha que nós não temos, tá? Bastante vigor físico, 80. Então isso aí se daria mais ou menos em 1928, ou 2028, ele colocou. Então em 2028 vai se cumprir essa profecia. Bom, para 2028 se cumprir a profecia, já deveríamos estar na grande tribulação, na última semana de Daniel, 7 anos finais sobre a terra. Deveríamos ter startado agora em 2021. Não acreditamos assim porque não vimos o cavaleiro branco aí com a falsa paz mundial. Tá correndo, a gente percebe uma agenda correndo, acelerando para as coisas fluírem para esse lado, mas não está acontecendo desta forma. Wilber, eu vou abrir um parênteses para você comentar e aí eu volto aqui para falar da profecia dos 40 anos, tá? Não, beleza, perfeito. Exatamente, eu acho que as duas contas não vão bater, tanto se botar 40, quanto 70, quanto 80, porque se você coloca 80, então a gente já está na última semana de Daniel. Eu não vejo a gente na última semana ainda, tá? E engraçado que ele vai falar, né, que não passará essa geração que vê essas coisas. Então, vai ocorrer aquilo que ele relata em Mateus 24, uma perseguição, porque ele vai estar falando de destruição do templo, mas ele não está falando de um templo ali, ele falou do templo de Herodes, mas depois ele vai passar isso lá para a igreja, tanto é que Apocalipse 11, os gentios vão pisar no átrio por 42 meses, não é o Jerusalém ali literal que está falando, mas está falando do corpo de Cristo. Depois vai falar que ele vai enviar os seus anjos e no fim ele termina. Isso tudo não vai acontecer sem que passe a geração. Então, quando todos esses eventos estiverem ocorrendo, não vai passar mais essa geração. Essa é a última geração.
Amém. Olha só, nós falamos de 40. Por que eu acredito que uma geração é 40? Como eu expliquei para vocês agora há pouco, tá? Assim como aconteceu no tempo de Jesus, 40 anos teoricamente proféticos, assim vai acontecer no nosso tempo. Então eu acredito que a nossa geração está mais firmada em 40, tá? Ó, 40 dias e 40 noites foram o dilúvio. Você vai ver em Gênesis 7, do 4 até o 12. 40 dias e 40 noites, Moisés passa no monte. Você vai ver em Êxodo 24, Deuteronômio 9, tá? Chuva de versículos aqui no e-book para vocês, então eu não vou me deter a ler todos os versos, tá? 40 anos foi o tempo de peregrinação no deserto, tá? Em Números 14, Deuteronômio 8. 40 dias foi que Jesus jejuou e começou o seu ministério, tá? Em Mateus 4, Marcos 1, Lucas 4, tá vendo? 40 é um número profético para o Senhor, e nós sabemos que Deus tem os seus tempos determinados, o Senhor tem os seus códigos, os seus símbolos, e basta a gente, à luz das Escrituras, com o Espírito Santo, entender isso. 40 dias da ressurreição acontece a ascensão de Jesus, você vai ver lá em Atos dos Apóstolos 1, 40 dias depois da sua ressurreição, Jesus ascende aos céus, depois de 10 dias vem o Pentecostes, que são 50, penta, de 50, Pentecostes. 40 chicotadas eram dados a alguém que errava como forma de correção, tá em Deuteronômio 25. Então 40 também como forma de correção. 40 chicotadas Paulo recebeu pelo menos 5 vezes, tá em 2 Coríntios 11, 24. Paulo apanhou bastante. Então, sendo assim, irmãos, nós podemos acreditar mais no número 40 do que no número 80. 70 como uma geração já passou, número 40 como uma geração já passou também. Então, se alguém falar para você, não, Jesus está voltando, porque o povo judeu está voltando para sua terra, porque em 1948 uma nação nasceu, cumpriu-se Isaías 66. Irmãos, balela, isso não faz sentido. Fica até o final do vídeo para você entender o que significa novamente os seus ramos brotarem. Nós vamos explicar isso aqui para você e é lindo. O Wilber deu uma finalização para esse estudo precioso sobre os 144 mil selados. Fica aí, tá bom? Então nós não acreditamos, porque olha só, o povo pecava, Deus tirava o povo da terra. O povo clamava o Senhor trazia para a terra novamente. Josué chegou na porta da terra com o povo. O povo não creu no Senhor, então peregrinou lá 40 anos até toda aquela geração morrer. 40 de novo. Até toda a geração morrer. Morreu, aí os que creram entraram. Pecou, deu mole novamente. O que Deus faz? Tira da terra prometida, vai cativeiro Babilônia. O povo se arrepende, sabe? Clamou dos altos céus. Voltou novamente o Senhor e colocou eles lá dentro. Aí em 1948, aliás, 70 depois de Cristo, eles matam Jesus, crucificam o Salvador, nega Jesus Cristo, fala que César é seu rei, que o sangue então de Cristo caia sobre ele, eles proferem maldição sobre a sua descendência, eles mesmos. Aí agora Deus vai lá e leva eles novamente, em 1948, porque Deus ama o povo judeu, porque o povo judeu é o povo escolhido, porque ele é o povo santo, porque Jerusalém é a terra santa, então Deus tem que fazer isso. Irmãos, não cola, tá bom? Então cuidado com argumentos sem fundamento. Eu vejo o vídeo, eu até assisti um esses dias, foi ontem, Uber, aquele que eu te falei, os caras pegaram o nosso estudo da marca da besta sobre o 666, fizeram um estudo, mas cara, não tinha um verso para embasar todo o estudo. Foi a axologia. Eles abriram ali o vídeo e começaram a falar o que pensa. Então, assim, cara, para você escrever um livro, você não pode escrever o que você pensa, né? Você tem a sua experiência, mas tem que ter embasamento, porque doutrina tem que ter embasamento, não é experiência, doutrina não é experiência. O que acontece comigo? Eu sonhei sobre o arrebatamento da igreja, por exemplo. Eu não gravei um vídeo aqui, contei o arrebatamento da igreja para vocês, porque eu não sei se é assim, mas Deus me deu essa experiência, e experiência não é doutrina. Isso aqui é uma doutrina, então nós vamos ensinar para vocês baseado em versos bíblicos, ok? Então, assim, o cara fez uma exposição argumentativa, com um argumento só. Ok? Nós fazemos expositiva. Nós pegamos o texto e expomos o texto e aí nós conectamos vários profetas, porque o Senhor não fará nada sem antes mostrar aos seus servos os profetas. Então a gente procura nas profecias bíblicas aonde o Senhor mostrou e nós vamos mostrar isso para vocês agora. Então, assim, o povo matou Cristo, crucificou o Senhor, negou Jesus Cristo. Aí não, agora Deus vai trazer eles de volta para sua terra, 1948, vai presentear eles, né? Com a sua cidade, e agora Israel é o povo, lá é a Terra Santa, e Israel é o povo de Deus, judeu é o povo santo, não é. O povo santo é todos aqueles que circuncidaram seu coração, se revestiram de Cristo, está nos outros estudos, é só você voltar a estudar os outros vídeos nossos, amém? Então assim, quem vai nascer em um só dia, tá? Quem é que nasce, na verdade, em um só dia? Judeus e gentios no corpo de Cristo. Lembra de Ezequiel 37? A profecia do Vale de Ossos Secos, dá uma lida. Nós temos um estudo aqui no canal, digita Vale de Ossos Secos, Papo com Deus. O Senhor fala assim, vocês saberão que eu sou o vosso Deus, quando eu vos fizer sair da vossa sepultura, ó povo meu. E aí se cumpre a profecia
que o Senhor faz pelas Escrituras, que em um só dia ele uniria novamente no corpo de Cristo judeus e gentios. Eu vou passar por Wilber e ele vai falar um pouquinho referente a isso. Mas ali na profecia de Ezequiel 37, você vê que uma multidão de pessoas, os ossos começam a se bater, se tornam carne novamente e eles são arrebatados. Nós vemos ali o arrebatamento da igreja. Quando ele fala, profetiza ao Filho do Homem para que esses ossos se tornem carne novamente, profetiza para que entre o espírito de vida neles. O que Ezequiel ali está vendo, na verdade? O arrebatamento da igreja. A união de judeus e gentios em um único corpo, que é o corpo de Cristo, do qual o Senhor Jesus é o cabeça desse corpo. Então, o cumprimento de Isaías 66:8 está em Ezequiel 37, nessa profecia de Ezequiel 37, certo, Igor? Certo, perfeito. E o que você falou de Josué, você vê que ele deixa o povo ali na entrada, né? E não entra no descanso. E Hebreus já falar que Deus guardou para mais um descanso. Então, a nação que nasce em um só dia está ligada com esse descanso que o escritor de Hebreus está falando que vai entrar. Então, você percebe que essa nação é referente à igreja, o corpo de Cristo, como o Max bem colocou. O interessante é em um só dia. Que dia é esse? É o dia da volta, o dia do arrebatamento. Por quê? Porque nesse dia você vai ter os vivos, os que ficarem vivos, sendo transformados, os mortos ressuscitando com o corpo glorificado e juntos, ambos encontrando o Senhor nos ares. Esse é o dia que a nação nasce. Então, pode nascer nação em um só dia? Sim, é o dia do Senhor, o dia do arrebatamento. Esse é o dia no qual a nação irá nascer. E aí desce para reinar com Cristo durante 1000 anos. Maravilha. Então, quando Jesus fala assim, irmãos, olha, lá em Marcos 13:28, aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os vossos ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Nós entendemos ali que essa questão de brotar novamente é o avivamento da última hora. Nós falamos aqui de chuva temporânea, chuva serôdia, as primeiras chuvas e as chuvas tardias e as últimas chuvas. A primeira chuva, antes do lavrador jogar a semente na terra, ele esperava começar as primeiras chuvas, aí ele jogava a semente na terra. A semente ganhava força e crescia. Isso aconteceu no Pentecoste. Então, os primeiros mártires da igreja. Como que a igreja cresceu? Quando caiu a primeira chuva, né? Foi o Espírito Santo derramado sobre toda a carne, 10 dias depois que o Senhor Jesus ascende aos céus. Então vem o Espírito sobre os homens. Os homens são inspirados de tal forma que eles saem pregando. A Bíblia fala que eles pregavam com autoridade e poder da palavra. Então muitas almas se convertem. Na primeira pregação de Pedro foram 4.000 almas. Então você entende ali que aquela ousadia, aquele mover do Espírito Santo tomou os discípulos do Senhor Jesus Cristo e eles praticamente doutrinaram e documentaram toda a doutrina dos apóstolos, né? A doutrina da igreja, nas primeiras doutrinas da igreja. Por isso que nós temos até o Didaquê. Nós vamos gravar ainda um vídeo sobre o Didaquê também, que é bem legal. E ali, irmãos, a gente percebe o primeiro avivamento. Na última hora, as noivas vão estar dormindo. Você conhece a parábola das 10 virgens. Mas ouviu-se o grito da meia-noite, e ali o grito significa Yom Teruah. Se você também não fez nosso estudo, digita aí as 10 parábola das 10 virgens, papo com Deus. Você vai fazer esse estudo, você vai ver que é lindo. Então, quando as testemunhas começarem a tocar trombetas e anunciar a volta de Cristo, né, aqueles que tiverem acordado, tá? Porque 71% da igreja, teoricamente, vai estar dormindo. Se você pegar 7 igrejas da Ásia e perceber que só 2 estão recebendo ali boas orientações e as outras 5 estão recebendo exortação, se você fizer o cálculo, você vai ver que 71% da igreja brasileira e no mundo, né, está dormindo. Mas quando as 2 testemunhas, judeus e gentios, no corpo de Cristo, um só, ok? Um Israel de Deus, começarem a profetizar a volta de Cristo, então vai ter um grande avivamento na última hora. E a gente chama isso de chuva temporã e a chuva serôdia. Então o sermão escatológico que Jesus está falando que as folhas brotam novamente, né? Que novamente as folhas vão brotar, vão se renovar os seus brotos, saber que o verão está próximo, é que vai faltar pouco tempo para o arrebatamento da igreja. Eu creio, assim, né, que são 7 anos finais, ou pelo menos 3 anos e meio finais da grande tribulação. Olha só, então eu quero comparar, na verdade, essa passagem de Jesus da parábola da figueira com o último avivamento, e olha o que Tiago fala, né, Tiago 5:7, fala o seguinte: sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber o quê? As primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos coração. As primeiras chuvas vieram, irmãos, agora vem as últimas chuvas. Você viu que ele falou as primeiras chuvas, os primeiros cristãos, as últimas chuvas, a grande colheita.
preparar para a grande colheita. Por que caíam as últimas chuvas? O lavrador esperava as últimas chuvas cair para o fruto ganhar força, ficar viçoso para daí então ele colher, para não colher um fruto seco, ok? Olha o que Joel fala, 2:23. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e óleo. Olha aí, lavado no sangue de Cristo, vinho e óleo, a unção do Espírito Santo sobre todos nós. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Olha o que Joel vai falar agora, com a parábola com o estudo que nós fizemos dos Cavaleiros do Apocalipse e do gafanhoto que nós também fizemos. Olha só, Joel 2:26. Restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Deus está falando que foi ele mesmo que enviou os gafanhotos, o migrador, o destruidor e o cortador. Você fala, mas não são 4 cavaleiros do Apocalipse, mas o primeiro cavaleiro branco, ele vem com falsa paz, ele vem com o arco, mas não vem com a flecha. Ele vem fazer um falso acordo de paz que a gente vê ali em Daniel. Então, ele traz uma paz mundial, pelo menos boa parte do mundo, né? Parecendo uma grande solução. E depois vem o quê? Os outros 3 cavaleiros, que é destruição total. E aqui Jó está falando, eu vou restituir para vocês, igreja, o tempo que foi roubado de vocês, né? Os anos que foram consumidos. E ele fala, comereis com abundância e vos fartarei, louvarei o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Olha, Joel está falando assim, você, igreja, nunca mais vai ser perseguido, você não vai ser mais envergonhado pelo nome do Senhor. Concorda, Hilber? Concordo, perfeito. E essa ligação a gente pode conectar tanto as chuvas quanto as festas, né? Você vê que em Pentecostes cai a primeira chuva, tem o avivamento, depois no ciclo das festas você tem um período ali sem festa nenhuma e vai começar novamente lá nas trombetas. E é a mesma coisa no cenário escatológico. Você tem o avivamento lá em Atos, caindo a chuva, Pentecostes, pausa, né? E aí você tem no final a última chuva, que é o toque de trombetas. Por isso que as virgens, elas se despertam, porque ela vai ouvir uma trombeta referente que começou ali a última semana, o último período de festas, né? Porque são divididas em 2 períodos. O primeiro período que vai Páscoa, Asmos, Premissas e Pentecostes, tem uma pausa, as outras últimas 6, trombetas, expiação e tabernáculo. Maravilha. Então, irmãos, o que Jesus está falando assim, quando vocês verem, olhar para a figueira e ver a figueira brotar novamente, saber que o tempo está próximo. Nós vamos fazer o próximo vídeo, fica ligado já na sequência, depois desse daqui. Vamos fazer um vídeo falando da figueira, a oliveira, a oliveira, a videira. Nós vamos mostrar todas as árvores, aonde se encaixa a parábola da figueira, ok? Nós vamos mostrar qual o contexto, nós vamos mostrar que árvore que é a casa de Judá, que árvore que é a casa de Israel, a casa de Efraim, as 2 tribos, tá? A casa de Israel, né? E a casa de Judá. Vamos mostrar as 2 casas de Israel, o símbolo de 2 árvores, e no final, a última árvore que você vai ver. Aliás, você vai ver 2 tipos de árvore no final. A árvore que está dando fruto e depois a árvore da vida que desce do céu. Tá lindo esse estudo, nós começamos a meditar em julho, né, Hilber, quando você veio para cá. Sim. Então, pelo menos aí nós estamos meditando há mais ou menos 5 meses. Então é um estudo fantástico, eu gostaria que você não perdesse. Então Jesus, quando fala olha para a figueira, ele está dizendo o seguinte, presta atenção, quando começar a brotar, quer dizer o quê? Tá caindo chuva. Então, gente, Jesus não está falando assim, 1948, Israel vai se tornar nação, não tem nada a ver, irmão, isso aí é alguém forçando a profecia. E porque uma pessoa falou, aí um monte de pessoas repetiram. O que nós queremos dizer? Concordamos com a sua linha escatológica, nós respeitamos a sua visão teológica, tá bom? Muitas pessoas não têm culpa, nós estamos conversando isso agora no nosso grupo de bate-papo, os pastores foram ensinados assim, muitos ministros da palavra foram ensinados assim, então assim, eles já tinham uma exegese pronta, já tinham uma visão escatológica, nós mostramos que na Bíblia anotada de Scofield já tem esse parágrafo mostrando, por exemplo, fazendo já a exegese desse texto da parábola da figueira, que Israel é a nação santa, que Jerusalém é a terra santa, então todo mundo conecta com isso, e aí a nossa missão aqui é, com muito amor e bastante zelo da palavra de Deus, tentar trazer você novamente à luz das escrituras, para a gente entender que a promessa está no Espírito, que a promessa está não no Sinai, a promessa é do Monte Sião, né, daquela a Jerusalém que desce do alto, não é da Jerusalém que é de baixo, tá bom? Então nós respeitamos a sua linha teológica,
mas não é disso que Jesus está falando. Quando o Senhor fala que vai começar a brotar, é porque vai cair as últimas chuvas. Você já viu o broto sair se não tiver chuva? Irmão, se tiver só sol queimando, não tem broto. E sol é símbolo do quê? De grande tribulação. Então, quando a gente perceber na última hora que as chuvas estão caindo, a atuação do Espírito Santo sobre a igreja, olha, as testemunhas vai ter poder de fechar os céus e abrir. Quer dizer o quê? De abençoar ou de amaldiçoar na última hora. As duas testemunhas vão ter poder, vai sair fogo da sua boca e consumir seus inimigos. Não é que vai sair bola de fogo igual Naruto, esses videogames, não é isso não é nem um Hadouken, não. Vai sair fogo e queimar como palha os seus inimigos, significa que a palavra do Senhor é como fogo, né? Então nós vamos profetizar, nós vamos dar a palavra do evangelho e as pessoas vão se queimar por dentro, elas não vão querer o evangelho da verdade. Então é referente a isso que o Senhor está mostrando. E aí nós vamos falar o quê? Do arrebatamento da igreja, porque nós queremos terminar esse estudo mostrando isso. Quando as folhas começarem a brotar, se prepara, porque é o tempo de arrebatamento. Nós sabíamos que lá em Levíticos, se você ler, tocava-se trombeta durante 7 dias, tirava-se o fermento todinho da casa, fermento símbolo do pecado. Não era tempo de fazer nenhum tipo de obra servil, né? Senão, por exemplo, você poderia morrer, porque era o tempo da expiação. Então, ó, toca-se trombetas, festa da expiação, festa dos tabernáculos, 3 últimas festas que faltam. A igreja tocando trombetas, o Senhor Jesus Cristo vindo fazer expiação de pecados definitivamente da igreja, glorificando corpos, né? Glorificação de corpos, e depois festa dos tabernáculos, tá bom? Então vamos falar sobre isso agora. No arrebatamento da igreja, o tempo de grande colheita do Senhor, ele vai ceifar as primícias da terra, nós sabemos isso, que são quem são as primícias da terra? Os 144 mil. Paulo fala, né, Cristo foi colhido como primícia dos que dormem, para que assim que ele foi ressuscitado, nós também sejamos naquele dia feitos primícias para o Senhor. Então o que está mostrando? Que os 144 mil de Apocalipse 7 e 14, os 144 mil são primícias, né, colhidos como primícias para Deus. Mas por que primícias? Aí o Wilber trouxe esse contexto bem legal. Se a gente olhar na antiga aliança, toda vez que era ofertado primícias do Senhor, era ofertado o quê? O trigo da terra, né? O vinho da terra e o azeite. Está em Deuteronômio 12:17, Neemias 10:37, Neemias 13:5 também. O trigo é como os participantes do corpo de Cristo. Lembra que ele falou? Esse é o meu corpo partido por meio de vós. Né? O vinho como aqueles que foram lavados no sangue de Cristo. E o azeite, colhidos como azeite também, sendo primícias, sendo selado pelo Espírito Santo, que você vê que antes da besta colocar sua marca nos homens, o Espírito Santo está fazendo o selamento dos 144 mil. O Senhor está selando os seus. Então, quando ele coloca aqui as primícias da terra, os 144 mil, como trigo, azeite e vinho, nós entendemos exatamente isso. Participantes do corpo de Cristo, lavados no sangue do Senhor Jesus Cristo, revestidos, né, no sangue do Senhor Jesus Cristo, e também sendo selados pelo Espírito Santo do Senhor. É isso que eu queria mostrar, a multidão incontável que você vê em Apocalipse 7 e 9, certo, Wilber? Certo, que é a mesma ligado lá de Ezequiel, do Vale dos Ossos Secos. É o mesmo evento mostrando em óticas e campos de vista diferentes. Então, é isso que serve a última chuva. A última chuva serve para cair, para preparar o povo, preparar a igreja do Senhor para começar a dar fruto e vir a colheita. E quando vem a colheita, o que Cristo faz? Ele pega as premissas para ele. Premissas do trigo, aqueles que participam do seu corpo, premissa do vinho, aquele que participa do seu sangue, e premissas também do vinho, do azeite que foi selado com o seu espírito. Então essas premissas são a igreja que vai ser arrebatada na última hora, ligando também com as festas, porque se você falar em Pentecostes, é feito 2 pães com a massa das premissas, ou seja, você vê aí é o corpo de Cristo. Por que 2 pães? De novo, casa de Judá e casa de Israel, Efraim, feitos da mesma massa das premissas que é Cristo. Então você vê 2 pães que simbolizam o corpo de Cristo feito da mesma massa das premissas que é Cristo. Tudo isso ligado com o arrebatamento. Então por isso que tem que cair a última chuva e por isso que os 144 mil são as premissas, porque eles vão ser colhidos para Deus. Amém. Irmãos, a gente está mostrando tudo isso para vocês, não só fortalecendo essa questão das promessas sobre a Jerusalém Celeste, que é lindo, né, de Apocalipse 21, mostrando quem é o povo santo, que é judeus e gentios no corpo de Cristo, ou seja, todo aquele que estiver no corpo de Cristo, na igreja do Senhor. Então esse é nosso irmão, é sobre ele que estão as promessas do Senhor. Eu estava jantando esses dias com um pastor, e ele começou a contar uma história para mim, o arrebatamento vai ser assim, não é do jeito que você prega. Então, cara, a gente jantou junto, foi fantástico. Eu falei, pastor, eu respeito a sua visão, mas eu queria que você escrevesse para mim, né? Escreve um estudo, porque
nós não estamos fazendo, por exemplo, um estudo argumentativo, só dando argumentos. Ó, eu acho que vai ser assim por conta disso, eu acho. Nós estamos fazendo um estudo expositivo. Aliás, eu acho que esse é o grande rico do nosso canal, é expor as ideias. Então, o que a gente quer, irmãos, é que se você baixar esse e-book aqui, você faça um bom estudo. Tem uma chuva de versos aqui, excelente conexões, mas eu não quero que você leia só o contexto isolado. Quando eu estou te dando, ó, Neemias 13:5, lê o capítulo inteiro, sabe? Isaías 66, você viu que eu falei 66:8, já se cumpriu, né? Israel se tornou uma nação, isso é cumprimento profético. Pode uma nação nascer em um só dia? Lê o capítulo de Isaías 66. Você vai ver Deus falando, Israel, você prostituiu, Israel, você fez isso, fez o que era mal aos meus olhos, mas dentro do mesmo verso que ele está falando, às vezes 2 versos depois, ele está falando, eu vou te restaurar, eu vou fazer isso com você e tal. E aí existe uma esquizofrenia espiritual. Por quê? Deus está falando 2 coisas dentro do mesmo capítulo, às vezes no mesmo contexto no verso, sabe? Você prostituiu, então eu vou te tirar da Jerusalém Celeste, mas eu também vou te colocar na Jerusalém. E aí a pessoa não entende, às vezes a pessoa não entende. Mas a promessa está sobre a Jerusalém que é de cima. Paulo entendeu muito bem isso. Se você ler só esse Isaías 66, do 1 ao 9, já vai abrir a sua mente. Você vai ver que Deus fala que vai tirar eles da Jerusalém Celeste, deixa muito claro isso no verso que eu li para vocês, né? E vai colocar eles fora dessa cidade. E essa cidade a gente sabe que é espiritual, é o corpo de Cristo, onde Deus vai morar na eternidade. Então, irmãos, eu queria deixar esse estudo assim com muito carinho para vocês. Por favor, não entrem em contendas, não entrem em conflitos. O objetivo nosso principal é ensinar vocês para que vocês possam ensinar outros. Nós acreditamos que Deus vai nos usar como uma semente, né, para frutificar para a nossa geração. Eu creio que vocês aí, são as sementes que o Senhor vai usar para mudar a nossa geração. Tenho certeza disso. O Senhor tem me levantado, me capacitado, o Wilber, lá no Rio de Janeiro, tem nos unido de uma forma assim incrível, extraordinária. E os testemunhos que nós temos ouvidos também têm sido maravilhosos. Então, assim, com muito amor e carinho, por favor, irmãos, aprendam de tudo, se alimentem do que é bom. Se puder, baixe os e-books, porque vocês não vão ficar só com argumentos de homens, né? Vocês vão ter um embasamento dos versos da Bíblia aqui, expositivo, né? Com esse estudo bem expositivo, para vocês poderem usar. Amém, Wilber? Amém, verdade. Então, como o Max falou, a gente até consegue escrever um livro só com as nossas próprias ideias, porém será um livro de ficção, não será um livro de estudo. Porque se só tem a minha ideia, vai ser tipo Harry Potter ou Senhor dos Anéis nesse sentido, ou seja, nada concreto na realidade. Quando a gente usa os textos bíblicos, a gente tenta conectar o máximo possível, é justamente para a gente mostrar da onde está saindo a ideia, o ponto de partida e o ponto de chegada da ideia, do raciocínio. Então, esse estudo é justamente para a gente mostrar que a nação que nasce em um só dia é o corpo de Cristo, a nova Jerusalém que desce, e esse dia, esse único dia, é o dia do Senhor, a sua volta, o dia do arrebatamento da igreja. Ok? Era esse o estudo. Quando os ramos começarem a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. No outro estudo, nós vamos mostrar o que é ramo na Bíblia, o que são as ervas verdes, o que são as folhas da árvore de cura para as nações. Você vai entender que o homem é comparado como árvore. Nós vamos mostrar vários contextos, assim, vai ser um estudo talvez bem mais longo do que esse. Eu acredito que vai chegar perto de 1 hora, só para quem é espartano guerreiro de estudo mesmo. Então fica ligado, vai ser a parábola da figueira e vai ser totalmente escatológico, ok? O fim dos tempos e a parábola da figueira. Nós vamos fazer esse estudo no próximo vídeo, amém? Irmão, se você puder abençoar nosso canal, ajude-se, torne-se membro aqui do nosso canal. Se você quiser nos abençoar e ajudar o projeto Libras, nós estamos fazendo teologia para surdos também. É uma aventura, né, que nós entramos e está sendo maravilhoso também. Então aqui embaixo vai ter um canal aqui para você botar, fazer um pix se você quiser ajudar o nosso projeto, ou entrar em contato direto com a gente para nos abençoar, amém? É isso que eu gostaria de passar para vocês. Não esquece que na descrição está aqui para você fazer download. Curte esse vídeo aí, se você puder, pega aqui, bota nos seus grupos aí da igreja de transmissão, ajude-nos a edificar o corpo de Cristo, amém? Estamos aqui para servir a igreja do Senhor, amém? Deus abençoe você e até o próximo Papo com Deus.